Sejam todos bem-vindos para que juntos possamos, mesmo os irmãos em suas casas, prestar o nosso culto que devemos ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Vamos louvar a Deus cantando do Inário, o hino 121, Vem, ó Todo-Poderoso. Vamos continuar louvando a Deus neste momento com uma oração. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celestial, como é bom nos encontrarmos na Tua presença, mesmo nesta situação tão atípica, tão diferente, em que a igreja se encontra em suas casas. Nós ainda louvamos o Teu nome, porque temos a liberdade de assim fazer. Adoramos-te, ó Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Tu és o Deus que controla todas as coisas e o Teu governo é soberano. O Senhor dirige a nossa vida, o Senhor supre o nosso viver. O Senhor está sempre presente conosco, nos dirigindo, dando-nos, ó Deus, sempre o seguir em rumo certo, a fim de glorificar, de honrar o Teu nome. Louvamos-te então pela segurança, pela paz, a maneira como o Senhor nos dá a certeza de que em Ti nós achamos o refúgio seguro para a nossa vida. Muito obrigado pela salvação que o Senhor providenciou em Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito. Muito obrigado pela certeza dessa salvação, porque a nossa vida consiste em viver uma vida em função da Tua glória. Assim nós vivemos, porque fomos redimidos e não pertencemos a nós mesmos. Louvamos o Teu nome pela iniciativa da Tua graça, o Teu querer para conosco. Queremos suplicar a Tua bênção sobre, então, este culto dirigido a Ti. Com a presença gloriosa do Teu Santo Espírito, estejas, ó Senhor, dirigindo todas as partes deste culto. Os cânticos, a música através da qual exaltamos o Teu nome, a leitura da palavra, as orações
e também o ensino da tua palavra, a exposição desta palavra bendita. Que o teu Espírito possa estar nos conduzindo de tal maneira que este culto seja para a nossa edificação espiritual e para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos estas bênçãos e oramos agradecidos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino, o hino 367 do Inário, Salvador Bendito. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o salmista, no Salmo 62, de 1 a 12. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus.
Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. Vamos nos dirigir a Deus neste momento de contrição em uma oração. Oremos. Ó Deus eterno e Senhor nosso, na Tua presença nós continuamos e neste momento queremos reconhecer o quanto por vezes agimos contrários à Tua vontade. Vimos a Tua presença, reconhecidos da necessidade do Teu perdão. Assim como igreja, é que suplicamos o Teu perdão mediante a nossa confissão. Às vezes, omitimos o nosso servir-te melhor. Às vezes, deixamos de estudar a Tua palavra. Por vezes falamos da importância da Tua palavra, mas deixamos de estudar a Tua palavra para nos ocuparmos com coisas banais desta vida. E assim desagradamos também o Senhor. Neste momento suplicamos a Tua ajuda para que possamos viver vida em conformidade à Tua palavra. Por isso, dá-nos, ó Deus, a disposição, o desejo de estudar a Tua palavra, para que, conhecendo a Tua palavra, possamos obedecer à Tua vontade e ter vida feliz, verdadeiramente feliz, na Tua presença. Fica conosco, abençoe a Tua igreja, agora na realização dos cultos, cada família em sua própria casa, mas seja este momento, ó Deus, um momento de reflexão, de estudo na Tua palavra, um momento de crescimento espiritual. Conceda o desejo de maior dedicação, o desdobrar esforços no sentido de entender a Tua vontade, para servir-te com alegria. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 129 do Inário, a primeira estrofe. Diz a Bíblia, a luz celeste. Vamos ler a palavra de Deus neste momento para a nossa edificação espiritual, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 3, do 1º ao 3º versículo. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meus irmãos, nós sabemos do valor de uma carta como forma de comunicação. Se hoje ainda a carta é importante, mesmo com uma variedade de meios de comunicação, inclusive a internet, imaginamos nos dias apostólicos. A carta que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, esta carta é uma resposta à indagação da igreja, pois que os irmãos daquela igreja queriam de Paulo uma carta de recomendação. Então Paulo passa a falar aos cristãos de Corinto para considerarem como carta recomendando o seu apostolado eles mesmos. Assim é que o apóstolo, no texto que fizemos a leitura, trata de uma carta. Mas, inicialmente e inevitavelmente, perguntamos: quem escreveu a carta? A carta que o apóstolo Paulo está se referindo em suas palavras. O apóstolo faz uma defesa, lembrando que sua pregação gerou a conversão dos cristãos ali em Corinto. No versículo 2 ele diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Eles, os cristãos, deveriam fazer uma leitura da própria vida e notar a grande diferença de como viviam antes do conhecimento do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o tipo de vida que viviam, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto moral. E agora, como eles estão vivendo depois de conhecerem o Evangelho pregado pelo apóstolo. Assim o apóstolo vai se defendendo. No final do capítulo 2, antes de entrar no terceiro capítulo, no versículo 17 do capítulo 2, a primeira frase ele escreve: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. É assim, pois todo o trabalho missionário foi realizado pelo apóstolo Paulo como fundador das igrejas, tanto na cidade de Corinto como naquela região. Então, cada cristão convertido ali era prova do seu ministério. Era
a carta que o recomendava. O cristão é assim para o apóstolo, uma carta escrita. É uma carta escrita por Cristo para ser lida por todos, como inicia o 3º versículo, estando já manifestos como carta de Cristo. É, na verdade, uma carta para ser conhecida, lida por todos. Isto é a exposição de vida transformada por Deus. O ensino do apóstolo é o ensino do Evangelho, mas é o Evangelho que transforma a vida. Cristo nada deixou escrito do seu próprio punho. É claro, ele sabia escrever. Na ocasião da festa dos tabernáculos, estava ele no pátio do templo. E diz o apóstolo João que um grupo de pessoas dirigiu-se a ele, conduzindo uma mulher surpreendida em adultério, para que ele a julgasse, insistindo no apedrejamento. Foi quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E João diz, neste instante voltou a escrever no chão. Mas perguntamos, e o que Jesus estava escrevendo ali? Não ficou registrado, não sabemos, nada temos de escrito do seu próprio punho. Mas a vida dos cristãos é uma carta escrita por Cristo Jesus. É a insistência aqui do apóstolo Paulo. A vida dos cristãos refletindo Cristo. Agora os cristãos de Corinto fazendo assim também, pois isto era a prova do apostolado legítimo de Paulo. Assim, a vida de cada cristão é uma vida que deve provar a legitimidade do Evangelho transformador no coração, porque Cristo é o escritor da carta pela pregação do Evangelho. Sim, então, quem escreveu a carta? A carta é do Senhor Jesus. Mas o que escreveu nesta carta? O que se lê em carta de natureza assim? O apóstolo diz: vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida, diz ele, por todos os homens. É carta para ser lida, mas o que pode ser lido numa carta desse tipo? Uma carta produzida diferente, uma carta que devia comunicar o Evangelho na forma de viver, uma carta mostrando ser fruto do esforço missionário na exposição do Evangelho, que tem o poder para transformar. É o Evangelho poderoso para a salvação de todo o que crê. O apóstolo, então, nestas suas palavras, de fato,
ele está fazendo um apelo de coerência entre a conversão e o modo de viver a conversão. Como o apóstolo Paulo trabalhou durante o seu ministério, qual ardoroso apóstolo de Cristo Jesus, como trabalhou essa coerência na vida da igreja. A igreja de Colossos, por exemplo, os colossenses começaram ali a dar ouvidos e até mesmo a admirar ensinos errados. Então, logo tendo a informação sobre a conduta daqueles fiéis na igreja de Colossos, o apóstolo Paulo se põe a escrever àqueles irmãos dizendo: ora, como recebeste a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Andar é a forma de viver pela qual o cristão comunica a vida que vem de Cristo. Na sua carta aos Efésios, ele escreveu: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isto é o que o apóstolo chama de teor, conteúdo da carta de Cristo. O que de fato Cristo escreve na carta. Mas ainda nós podemos perguntar: e qual material Cristo usou na escrita da carta? Se os cristãos de Corinto, meus irmãos, exigiam uma carta de recomendação de Paulo, tal como inicia o 3º capítulo, começamos, diz o apóstolo, porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? De fato, na época era comum a utilização de cartas de recomendação quando o mestre seguia para outra cidade, para falar em outras comunidades. A Bíblia mesma valoriza a carta de recomendação naquela ocasião. Aliás, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele está recomendando o escravo convertido. A Filemon, portanto, é uma carta de recomendação que o próprio apóstolo Paulo está utilizando na ocasião certa. Mas é dito pelos historiadores que estas cartas, por vezes, caíam nas mãos de mestres sem escrúpulos, que chegavam também nas igrejas com ensinamentos errados e tinham a oportunidade de fazer, porque eram portadores de uma carta assim. Falsos mestres em Corinto incitavam a igreja a pedir do apóstolo Paulo uma carta de recomendação, porque o ensino deles contrariavam o ensino do apóstolo Paulo. E a igreja, estranhando, então começava a refutar o ensino. Mas quem é este Paulo? Diziam os mestres. Ele tinha alguma carta de recomendação? Não, ele não tinha. Então a igreja mais tarde começa a pedir para Paulo: onde está a tua carta de recomendação? Então, meus irmãos, se os cristãos de Corinto
assim exigiam uma carta de recomendação do apóstolo, ele passa a mostrar que eles mesmos eram essa carta. E mais, eram essa carta escrita com material não perecível, à medida que Cristo trabalhava o coração dos ouvintes pela pregação do apóstolo Paulo, a carta ia sendo escrita. Então Paulo escreve, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Mas do que mencionar a ação aqui do Espírito Santo, ele faz uma comparação. Escrita não em tábuas de pedras. É uma alusão à promessa feita por Deus, conforme o profeta Jeremias, no capítulo 31 da sua profecia. Ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É uma promessa a respeito da graça no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, fazendo alusão a esta verdade profética no profeta Jeremias, diz que essa promessa foi realizada na vida deles por meio da sua pregação. Por isso, nos versículos mais adiante, o apóstolo diz que ele é ministro fiel da nova aliança. Então Paulo mostra o poder do evangelho que faz todo cristão ser uma carta escrita por Cristo Jesus. Então, no lugar da tinta para escrever a carta, está o Espírito Santo. No lugar das tábuas de pedra, aquelas lajes, tábuas de pedras frias, onde foram escritos os 10 mandamentos, no lugar destas tábuas de pedra está o coração, para mostrar que o Espírito Santo imprime no coração o Evangelho que transforma a vida. O profeta Ezequiel também fala sobre esta verdade, quando proclama a palavra do Senhor, dizendo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Assim, a palavra de Deus considera cada cristão uma carta do Senhor Jesus.
carta de Cristo, carta escrita para ser conhecida e lida por todas as pessoas. É, meus irmãos, um santo privilégio. Mas perguntamos, o que as pessoas estão vendo em nós, cristãos, cartas de Cristo Jesus? Que conteúdo de nossa vida apresentamos para as pessoas ao nosso redor formarem uma opinião a respeito de Cristo, o autor da carta? Que Deus nos ajude para que possamos assim comunicar o que Cristo realizou em nossa vida ao nos redimir, ao nos tomar para si, para nos colocarmos no mundo a manifestar o conteúdo como carta escrita por Ele mesmo, Cristo Jesus. Vamos cantar as duas últimas estrofes, a segunda e a terceira estrofes, do hino 129 da Bíblia, A Luz Celeste. Nós vamos nos dirigir a Deus numa oração de agradecimento, já no encerramento deste culto, para depois impetrarmos a bênção, encerrar com amém tríplice. Vamos orar. Gracioso Deus, no final deste culto dirigido a Ti, expressamos-Te a nossa gratidão. Tu és o Deus poderoso, cuja iniciativa nos convida a viver vida dirigida por Cristo, Teu Filho unigênito. Assim aprendemos na Tua palavra que somos cartas de Cristo para que as pessoas ao nosso redor possam encontrar na nossa maneira de viver o comunicado que Cristo é o Salvador e é o Senhor da vida. Somos-te agradecidos, ó Pai, por este chamado. É de fato um privilégio insondável ser chamado para comunicar na forma de viver e comunicar verbalmente também esta palavra, o Evangelho poderoso para a salvação. Dá, ó Deus,
vontade sempre a tua igreja. Desperta, ó Pai, a tua igreja para atender os apelos da tua palavra, porque sabemos que são apelos através dos quais o Senhor revela amor, cuidado para conosco, tomando-nos como instrumento da comunicação da tua vontade, porque somos cartas de Cristo a um mundo que precisa conhecer a tua vontade e seguir o caminho da vida que o Senhor chama aqueles que querem, aqueles que manifestam o desejo de conhecer a Ti. Pedimos estejas fortalecendo então a Tua igreja, dando, ó Pai, à Tua igreja o discernimento da missão a cumprir, para a qual o Senhor colocou neste mundo. Assim supre a nossa vida. Dá-nos, ó Senhor, sempre este desejo de viver conforme os princípios da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.